Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus continue guardando, abençoando, protegendo as nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Mais um dia que Ele nos concede para estarmos juntos, podermos desfrutar da Sua palavra, nos alimentar dela. Que ela possa estar nos alimentando, te alimentando a cada dia, a cada momento. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 38 de Isaías. No capítulo 38 ele vai falar da doença de Ezequias. A gente vê de algumas questões aqui que a gente possa tirar algumas lições, né? E a gente poderia pensar na seguinte situação: será que você gostaria, será que nós gostaríamos, fazer assim no plural, né? Ou pessoal, você gostaria de saber a data, né, exata da sua morte? O dia que você fosse, o dia que você vai morrer, ó, tal dia, tal hora, com tal momento você vai morrer. Qual que seria a nossa situação, né? Seria uma situação um pouquinho complicada. Mas o que nós aprendemos com esse texto é existem alguns períodos na nossa vida de enfermidade, de doença, né, mas de morte, que é muito difícil a gente compreender, muito difícil a gente aceitar. Mas algo que fica muito claro que todos vão morrer. Todos vão morrer. A não ser aqueles que ficarem quando Jesus voltar, mas nós partimos e vivemos com essa verdade, que todos nós vamos morrer. Quando nós lemos o versículo 1, diz: naquele dia Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Então a gente percebe que Ezequias, um homem a qual Deus havia colocado, Deus estava abençoando, tantas coisas a gente vê, né? A gente volta, saiu de um capítulo onde nós vemos por algumas situações ele rasgando as vestes diante do Senhor, ele se colocando diante do Senhor. Então, não só nesse texto, mas em toda a Bíblia, que nós vamos perceber que mesmo aqueles que são fiéis ao Senhor passam por problemas, passam por dificuldades. O fato de alguém estar doente, até mesmo com uma doença terminal que pode acontecer, não quer dizer que a bênção de Deus não está sobre ele, não quer dizer que Deus não está agindo sobre a vida dele. Então é uma mentira quando pensamos dessa forma. E não quer dizer também que a morte é uma sentença de Deus contra as nossas vidas. Não, se nós pararmos para pensar, a morte é a provisão que Deus trouxe, né, diante do pecado, diante de tudo aquilo que o homem fez. Deus agiu, Deus moveu para que o homem pudesse, então, assim, retornar a Deus. Nós vemos em primeiro lugar aqui algumas situações. Primeiro, todos podemos ficar doentes, mas uma coisa é certa, que todos morreremos. E uma segunda questão é quando nós olhamos para Isaías. Imagina a coragem de ir ao rei e falar com ele: olha, você vai morrer. Deus mandou dizer que você vai morrer. Aquela questão, né? A palavra de Deus, como diz no interior, a palavra de Deus não faz curva. E os mensageiros de Deus também não podem fazer curva. Aquilo que nós temos para falar, precisamos falar. Aquilo que temos que colocar diante do Senhor, precisamos colocar diante do Senhor. Aquilo que precisamos colocar diante das pessoas, precisamos colocar. Isaías não titubeou. Isaías não ficou assim, sabe? Lembra de Ananias, que fica meio assim: Senhor? Não, Isaías foi lá e falou: olha, você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. A gente poderia pensar o que seria essa questão de colocar a casa em ordem. O que seria para Ezequias colocar a casa em ordem? Eu creio que é uma discussão ou até mesmo uma pesquisa que ela não compensa muito. E acho que o que compensa e o que vale a pena é pararmos e pensarmos: o que eu preciso colocar em ordem? O que está na minha casa que eu preciso colocar em ordem, que de repente não está de um jeito bom, de repente não está glorificando o Senhor, de repente é um pecado, de repente, se hoje acontecer qualquer situação, minha família pode ficar desprotegida. Então o que eu preciso colocar em ordem? De repente, às vezes é algo simples, às vezes é uma leitura bíblica, orar mais. E nós vemos que no versículo 5 a gente percebe que Deus respondeu, né? No versículo 5 o Senhor disse: vá dizer a Ezequias, né? Diz a Isaías, vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. A gente percebe que Isaías vai e fala. Lembra que primeiro ele levou a palavra: olha,
Você vai, essa doença é para a morte, você vai morrer e você não vai se recuperar. A gente não vê Isaías discutindo com Deus, Senhor, mas o Senhor falou para eu ir lá e falar que ele ia morrer e que ele não ia se recuperar. Agora só manda ir lá falar que vai curar ele, que ele tem mais 15 anos. Nós não percebemos isso, ou que isso possa ter acontecido, não acho essa realidade, mas vemos mais uma vez Isaías obedecendo ao Senhor. Irmãos, a nossa vida precisa ser baseada na obediência. De repente, o pôr a nossa casa em ordem hoje, muitas vezes pode ser isso, obedecer ao Senhor, pode ser questão de submeter, submissão. E depois nós vamos ver, a partir do versículo 9, Ezequias já curado, né? Depois de recuperar-se da doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte. Então é uma oração, um cântico, onde ele vai dizer da fidelidade do Senhor, onde ele vai dizer o quanto Deus é bom, o quanto o fato dele estar vivo, ele poderá louvar ao Senhor muito mais. Então ele faz aí como um poema, uma canção, uma oração, declarando o seu coração, o seu sentimento ao Senhor, entendendo que é Deus que faz, entendendo que é Deus que move. Então, irmãos, eu creio que nesse texto a gente precisa avaliar um pouco as nossas vidas, né? O que precisa melhorar, o que precisa colocar em ordem, para que a nossa família possa ser cada dia mais abençoada pelo Senhor. Deus abençoe, um excelente dia em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.